Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:05, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, acessar os nossos canais na internet e o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. O Gente que Fala de hoje recebe aqui à minha esquerda o empresário industrial André Matarazzo. Seja bem-vindo. Bom dia, Gente que Fala, e prazer em estar aqui na Rádio Trianon novamente. Também conosco, aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens das redes sociais, Edson Caran, secretário municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Estamos à disposição para o que vocês precisarem. Também conosco, no Gente que Fala de hoje, aqui à minha direita, a escritora Eliane Machado, presidente da MONAC, Centro de Negócios da Economia Criativa. Ela é autora do livro Um Olhar na História, 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Eliane Machado, seja bem-vinda ao Gente que Fala. Muito obrigada, Mauro. Muito bom dia a todos os ouvintes. E estou em ótima companhia, porque estou revendo amigos aqui nesse dia. E isso é um grande privilégio. E fechando a nossa mesa do Gente que Fala de hoje, José Aníbal, economista, sempre deputado, sempre senador do PSDB. José Aníbal, seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Desejo que os nossos telespectadores e ouvintes reconheçam que essa mesa, tirante eu, é uma mesa de muito boa qualidade, a gente vai fazer um bom programa. Vamos lá, vamos ao nosso primeiro tema de hoje. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi diagnosticado com um tumor no sistema digestivo. Ele está internado desde quarta-feira no Hospital Sírio-Libanês. De lá para cá foi identificada uma trombose venosa das veias fibulares. As veias fibulares se referem às veias dos membros inferiores. E exames subsequentes diagnosticaram tromboembolismo pulmonar. E no sábado, o tumor. Hoje, o prefeito Bruno Covas passará por novos exames para avaliar a gravidade desse tumor. E como não há previsão de alta e a cidade não tem vice-prefeito, o vereador Eduardo Tuma, presidente da Câmara Municipal, deve assumir provisoriamente a função do prefeito Bruno Covas. O prefeito, agora pela manhã, publicou nas redes sociais uma declaração dizendo: não tenho dúvidas de que vou vencer esse desafio, quero agradecer as centenas de mensagens que tenho recebido de inúmeras pessoas, ajuda muito a atravessar a tempestade, disse o prefeito pelas redes sociais. Ele marcou esse texto com a hashtag Enfrentando. Difícil fazer algum tipo de pergunta, André Matarazzo. Eu, na verdade, o que eu conheço do prefeito Bruno Covas é algum trabalho de entrevista em diversas situações. Agora, vocês todos aqui da mesa que têm um trabalho muito próximo ao prefeito, de atividade política, de amizade, vocês podem dizer a respeito. Aqui eu acho que ele está otimista e, de fato, é para estar, porque ele é jovem, saudável. Eu conheço o Bruno desde pequeno. E hoje a medicina é ultra atualizada e esses problemas são superáveis, né? Com certa tranquilidade. Então, o que a gente pode dizer é que ele tem a garra aí para passar logo essa tormenta, né? Porque é desagradável, sem dúvida nenhuma, né? Mas vai ficar bom logo e é o que todos nós desejamos. Secretário Edson Caran, o seu dia a dia com o prefeito, o que é que diz a respeito deste momento deles? Não, o que eu posso dizer é que o Bruno é uma pessoa, é um atleta, pratica esporte diariamente, forte, saudável, e com muita vontade de não só de fazer as coisas acontecerem, como também de viver e de aproveitar o que tem de melhor na vida. Então eu tenho certeza que ele vai se sair bem, estamos confiantes de que em breve ele estará
de volta sentado na cadeira dele. Dada a sua proximidade, secretário Edson, no dia a dia mesmo, ele demonstrava alguma queixa, ele fazia alguma queixa? Nada. Ele estava levando a vida normal, com funções todos os dias da semana. De repente apareceu uma erisipela, ele foi verificar o que era, e aí se aprofundaram e descobriram o tumor. Quer dizer, vamos ver, acho que hoje há 1 hora tem uma coletiva dos médicos para dizer, talvez já tenha o resultado do exame, mas com certeza, qualquer que seja o resultado, o Bruno vai superar. Senador José Aníbal, seu entendimento sobre esse momento do prefeito Bruno Covas. Eu mandei para o Bruno ontem à noite a seguinte mensagem: boa noite, muita força. Certamente você vai vencer o desafio e voltar à boa forma. Estamos na torcida, Sampa precisa de você. Eu acho que é isso. Eu conversei com os médicos, eu não sou médico, né? Eu queria saber. E a gente sempre tem que ser realista. Se as notícias não forem boas sobre esse tumor, eu disse, olha, vai dar um pouco de trabalho e tal, mas não há nada que a medicina, com a tecnologia disponível, não possa fazer, né? Quer dizer, isso já me deu tranquilidade sobre a questão dos procedimentos médicos. Agora, o resto é aquilo que já foi dito. O Bruno é um cara jovem, 39 anos, nem sei se já fez 39, mas, enfim, saúde boa, né? Ele era meio gordinho, 2 anos e meio para cá ele resolveu ser mais atleta. Perdeu bastante peso, e faz exercício sempre. Não, o cabelo ele rapa. Mas ele está bem, você sente que ele está bem, está sempre de bom humor, e isso ajuda muito. Eu espero que isso realmente seja um desafio a ser vencido, e ele certamente vai vencer. E chamou minha atenção, José Aníbal, a mensagem que você mandou para o Bruno, dizendo vencer o desafio, foi exatamente o que ele escreveu hoje, vencer não tenho dúvidas que vou vencer esse desafio. E esse verbo vencer é o que mais tem a ver com a luta que todos nós temos em relação à saúde, que é o que temos de mais valioso, mais caro, né? Mais valioso. Eu gosto muito de história, né? Você vai vendo, a evolução nos últimos 100 anos foi espetacular, do ponto de vista de expectativa de vida, né? Se você tiver uma amostragem global do que era a Idade Média 100 anos atrás, país por país, o que é hoje, deve ter dobrado. Em boa parte do país dobrou, ou mais, né? As tecnologias médicas, as prevenções que podem ser feitas, as vacinas, enfim, tudo. Então é um avanço extraordinário. O Bruno é um cara jovem, que tem aí para multiplicar 3 vezes essa idade, né? Dizem que já nasceu a criança que vai viver 200 anos, né? Então você imagina. É muito tempo, hein, Zé Aníbal? Não, mas aí vão ter que ser criadas novas formas de encarar a vida, de viver. Não fica monótono. O senhor quantos anos tem? 142, um século e meio. E, Mauro, eu queria até acrescentar, eu morei em Santos e conheci o Bruno na barriga da Renata. E ele vem de uma família de guerreiros, de pessoas que se superaram a vida inteira. E tenho certeza que esse vai ser mais um momento para ele superar e colocar esse marco na carreira dessa família, que é fantástica. E ontem eu também mandei uma mensagem para o Bruno e tenho certeza que isso vai passar logo. Tá, qual foi a mensagem enviada? Eu coloquei para ele que eu estava na retaguarda de sustentação, como a gente sempre falou, e que aquilo tudo era um momento de aprendizado para ele poder fazer uma reflexão e ser melhor ainda depois de tudo isso que ele tivesse atravessando. Eu tenho certeza que ele supera e vem melhor. Então aqui a nossa mensagem também de toda a equipe do programa Gente que Fala, o pronto restabelecimento do prefeito Bruno Covas, certamente ele vai superar esse desafio, irá vencer esse desafio. Passando aqui para o próximo tema, após 6 anos de contratos de emergência, a Prefeitura de São Paulo assinou em setembro os 32 novos contratos de licitação de ônibus por 15 anos na cidade. Secretário Edson Caram, qual foi a dificuldade em destravar essa licitação, depois de tantos anos aqui em São Paulo? Bom, nós tivemos várias dificuldades. A primeira delas foi Tribunal de Contas, ficou um longo tempo questionando, vai e volta, responde, define. Depois que conseguimos, por fim, colocar a licitação para valer, quando da assinatura dos contratos, aí veio a Justiça e, de alguma forma, proibiu que os contratos fossem assinados no prazo de 20 anos, que era o que estava propondo.
conseguimos reverter a situação e assinamos o contrato em 15 anos. Mas foi uma longa batalha, inclusive envolvendo não só os empresários, como também o pessoal de sindicatos, porque ela é uma linha, ela é uma licitação que vai remodelar o transporte coletivo de São Paulo. Então, várias linhas vão ser substituídas, outras linhas serão canceladas, menor quantidade de ônibus circulando na cidade, maior investimento por parte dos empresários. Tudo isso requer uma briga judicial forte, fora daquilo que a gente gostaria que acontecesse. Enfim, foi assinada e agora vamos colocá-la em prática. O senhor falou em linhas canceladas e outras novas criadas. Isso para a população não pode parecer que vai diminuir a quantidade de ônibus em São Paulo e criar algum tipo de dificuldade? Não, o que São Paulo vai ter são menos ônibus circulando dentro do mesmo horário, criando aquelas linhas intermináveis de ônibus vazios, porque tem muita linha sobreposta. Então, essas linhas sobrepostas, elas vão dar espaços para linhas novas, outros itinerários, e o que você tem, que não tem necessidade, por exemplo, com a vinda de metrô, há uma perda muito grande de pessoas que circulam de ônibus e escolheram o metrô. Em função disso, a demanda cai. Quando a demanda cai, o ônibus tem um patamar médio de utilização. Abaixo daquilo, a prefeitura paga pela não utilização do serviço. Então, para evitar que a prefeitura tenha despesas extras em função disso, é que nós estamos fazendo esse remanejamento. Secretário, a prefeitura conseguiu superar o problema das fraudes do bilhete único? 27 pessoas já foram presas, o processo continua, nós vamos até o final com esse processo. Além do processo, nós estamos com um novo sistema em fase de estudos para ser implantado, e aí sim, com esse novo sistema, a fraude vai ser fraude zero. Mas o DEIC está dentro do caso, e nós estamos apurando passo a passo tudo o que está acontecendo. Hoje, quem tem ainda o bilhete único antigo tem aquele limite de 10 passagens, 10 tarifas, né? O limite de R$43. Esse daí está valendo. Acima valendo. disso, o bilhete é cancelado. Ele perde o valor. Quer dizer, ele tem que trocar o bilhete para o bilhete identificado, porque esse bilhete identificado ele é menos suscetível à fraude. Ou seja, o bilhete identificado ele já tem uma tecnologia diferente do bilhete antigo. E essa tecnologia, sim, é que proíbe a fraude. Mas quem tem o bilhete antigo pode continuar com o antigo. Com o limite de R$43, sim. De R$43. E essa nova ideia de cobrança de tarifa com cartão de débito? A ideia é não só com cartão de débito, também como por aplicativo no teu celular ou no teu relógio, se você dispõe dessa tecnologia. E nós estamos avançando um pouco mais, também indo para o QR Code, para o QR Code. Ainda está em fase de estudos, mas em breve também deveremos implantar. Vai dentro daquela... Hoje você tem 4% dos usuários pagantes com o sistema em dinheiro. A ideia é que essas pessoas não utilizem mais o dinheiro e passem a utilizar outras formas, talvez como cartão de débito ou própria tecnologia existente. O tempo foi diminuído, né? O tempo do bilhete único, o tempo de viagem, né? Foi diminuído de 4 pernas para 2 pernas. Sim. Exatamente porque o único sistema dentro do Brasil que operava na condição de 4 pernas era o sistema de transporte coletivo da cidade de São Paulo. Os outros sistemas não. E isso estava ocasionando um custo de R$400 milhões para o cofre público municipal. Então, houve-se por bem fazer o corte de 4 pernas para 2 pernas. Senador Zé Aníbal, São Paulo destravou, enfim, essa questão da licitação. Sua avaliação? São Paulo o quê? Destravou essa questão da licitação dos ônibus? Bom, destravar a licitação, destravou. Eu fico pensando, cara, a questão de tecnologia, né? Tem hoje tecnologias infinitas para realmente evitar que a prefeitura pague
aquilo que não deveria pagar se houvesse uma logística mais organizada, como você disse aí, tem ônibus, eu já vi várias vezes ônibus vazios. Você pega aqueles mangueirões, nós estamos um pagando, atrás do outro, tudo vazio e nós pagando aí a conta. Agora, eu fiquei pensando, essa coisa de 15 anos, se não poderia, eu vi que até vocês recorreram de uma decisão do Tribunal de Contas, que era 20, passou para 10, e finalmente vocês conseguiram 15. Eu fico pensando se isso não é muito, porque a evolução que nós estamos vivendo hoje é uma coisa impressionante, nos modais, na disponibilidade. O Brasil, em algum momento, vai retomar crescimento, né? Investimento em transporte de massa em São Paulo, trem, metrô, certamente vão acontecer, elevados, vão acontecer, vão intensificar. Eu fico vendo essa coisa de ônibus ser uma coisa realmente auxiliar de um sistema que comporta, que tem grande resolutividade, que transporta milhões e milhões de pessoas todos os dias. Eu não sei se o prazo não foi muito longo, não seria melhor um prazo menor e que fosse usasse tecnologia de forma bem intensa para que... Eu olho ainda o sistema de ônibus de São Paulo, estou falando que eu não sou especialista no assunto, mas eu olho e falo, mas será que esse sistema é bom? Será que ele está bem qualificado, bem dimensionado para as necessidades que a cidade tem hoje, tal? Enfim, eu tenho dúvidas sobre essas coisas, quero até te ouvir. Eu não... acho também, com as mudanças tecnológicas que estão ocorrendo, tinha razão o Tribunal de Contas de não deixar fazer 20 anos e teria que ser, a meu ver, muito menos. Até porque são as mesmas 5 empresas que estão aí prestando serviço, acho que há 40 anos, por aí. São as mesmas e que prestam serviço com custo cubano, diria ao contrário, né? Custo alemão e qualidade cubana. Né? É muito, esses 3 bilhões de subsídio que a gente paga hoje, será que vão ser reduzidos? Isso que é o importante. Vai reduzir ônibus vazio, e o cara tem razão. Você senta num ponto, na Avenida Rebouças, que aliás tinha a promessa da ex-prefeita Marta Suplicy, quando fez o corredor lá, que quando inaugurasse a linha do metrô, desativaria aquele corredor. Né? Porque você tem o ônibus correndo em cima do metrô. Você senta 20 minutos num ponto lá, você vai passar 10, 12 ônibus vazios. Então isso é o lado, acho que positivo. O que seria fundamental é que reduzisse esse subsídio, porque eu não conheço outra cidade no Brasil, que eu saiba, que tenha um volume de subsídio, bom, tão alto até porque é proporcional ao tamanho do sistema, que é maior. Mas eu considero como Zé Aníbal, hoje, esse sistema obsoleto e acessório a uma nova mudança, como a gente já viu no mundo inteiro, né? Eu gostaria de explicar. Bom, primeiro com relação ao subsídio. O subsídio nada mais é do que aquilo que a prefeitura dá de benécia ao usuário, ao idoso. Outras cidades não têm, outras cidades não têm isso. Se outras cidades têm o subsídio, a prefeitura paga por isso também. O que é importante, até, cara, é importante mesmo esclarecer, quer dizer, por que paga subsídio? Porque também não é uma coisa que vem do céu. Não, vê bem. Hoje, o valor da tarifa, ela está equilibrada com o sistema. Se a prefeitura não tivesse dado os subsídios que ela dá para a população, o que a população pagaria o sistema funcionando. A prefeitura gastou esse ano 3 bilhões de reais com subsídio. A ideia para o ano que vem já é gastar 2 bilhões 250, ou seja, uma forte diminuição. Mas o que é o subsídio? É exatamente esse movimento. As 4 pernas, o idoso, é o estudante, são aquelas pessoas que, por direito, não pagam bilhete. Alguém tem que pagar por isso. Então, quem paga por isso é a prefeitura. Qual o impacto de 4 pernas para 2? 400 milhões de reais de redução. De redução de custo para a prefeitura, do ponto de vista do usuário, do cidadão, da cidadã. Muita gente foi penalizada por isso? Não. Na verdade, adicionou custo, o que você faz a conta é a seguinte: você tem o terminal, tecnicamente o terminal de ônibus é para te levar do ponto do terminal até o centro da cidade. Até em Agabaú, por exemplo. Isso. Então, a ideia é que você tenha
a chance de ainda fazer uma perna usando ou uma outra linha de ônibus, ou um metrô, ou um ônibus da MTU, ou um trem da CPTM. Não mais do que isso, você não tem necessidade de fazer 3 viagens, 4 viagens. Às vezes, de fim de semana, o tempo, você com um bilhete andava de ônibus o dia inteiro. E quem paga a conta é a Prefeitura de São Paulo. Secretário, o senhor tinha falado na redução do subsídio a partir do ano que vem? É isso? Já para o ano que vem, a redução vai ser de 750 milhões de reais. Isso não implica em aumento da tarifa? Não, em absoluto. Mas então, de onde sai o dinheiro depois? Não. Com a diminuição dos subsídios, sai exatamente da diminuição dos subsídios, da sobreposição de linhas, ônibus que circulam vazios na cidade de São Paulo tem custo para a cidade de São Paulo, a prefeitura paga por isso. Quer dizer, tudo isso são despesas desnecessárias. Com esses cortes, a redução vai ser substancial. E a ideia é você zerar a questão do subsídio. Né? Agora, eu estou entendendo, então, que houve um processo de racionalização expressivo. Expressivo. Reduziu 25% no ano que vem, com relação a esse ano, subsídios dados 4 pernas e outros. A questão, por exemplo, da tarifa diferenciada, dos 4,30 para os 4,57. O empresário, hoje, ele está pagando 4,57, porque antigamente quem colocava essa diferença era a prefeitura. Entre os 4,57 e 4,30, 27 centavos a prefeitura colocava. Por trabalhador. Por trabalhador. Por trabalhador. Quer dizer, então, fazendo essas análises, você consegue chegar num ponto de equilíbrio melhor. Não é o ideal para a prefeitura. 2 bilhões 250 de subsídio é um valor muito alto. Agora, contrato de 15 anos. Veja bem, você tem que pensar... Contemplando ajustes... Você tem que pensar o seguinte, a renovação da frota. Nós temos um contrato assinado, nós temos um termo assinado, que até 2028 a nossa redução de monóxido de carbono vai ser de 50%. E isso já faz parte do novo contrato. Nós estamos tentando trabalhar em até 15 anos, tentar acabar com o ônibus poluente e colocar tudo ônibus elétrico, movido a bateria. Tudo fazendo parte desse contrato. Só que para que isso aconteça, as empresas têm que ter um prazo tal para poder pagar a conta dela. Porque isso é um investimento que elas, empresas, vão fazer. O ex-ministro de Relações Exteriores do Brasil, que foi embaixador em Washington, André, o nome dele, o Sérgio Amaral, ele esteve agora no Japão e escreveu um artigo no Estadão, eu li esses dias, ele dizendo que tem uma mega fábrica de ônibus elétricos na China, no Japão, não, China, BYD fabrica 25 mil ônibus por ano, buscando parceria para fabricar isso no Brasil. Eu estou com os chineses aqui hoje em São Paulo. Eu ia te propor que você o prefeito Bruno Covas tinha na agenda dele para amanhã recepcionar esses chineses. Eles fazem parte de um projeto que eles estão com ideia de investir 5 bilhões de dólares, tanto na área de corredor de ônibus, como na área dos ônibus elétricos. Produção. Em produção. A BYD já tem uma fábrica instalada em São Paulo. Aonde? No interior, eu não sei qual é a cidade. São Paulo, essa fábrica. Não, é no interior. É no interior de São Paulo mesmo, Paulo. porque a fazenda, eles compraram uma fazenda para gerar energia 100% limpa. Olha só. Nos próximos dias, esperando o prefeito se restabelecer, graças a Deus tudo vai acontecer bem, o prefeito vai inaugurar 15 ônibus elétricos movidos a bateria da BYD, já com energia 100% limpa. Secretário, qual é o custo hoje de um ônibus comum, movido a diesel, e um ônibus dessa nova tecnologia? É 750 milhões contra 1,5 bilhão. 2 por 1. Sim. Não, 750 mil contra 1,5 bilhão, desculpa. Sim. Bom, seguir aqui para o próximo tema. Em comemoração aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, a escritora Eliane Machado lançou na semana passada, na Japan House, o livro Um Olhar na História, 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Esse livro que está comigo aqui nas minhas mãos. A obra é fruto de uma criteriosa pesquisa e de convivência da autora com a colônia, ressaltando a importância das expressões artísticas e culturais
da culinária e da cultura japonesa que favoreceram a interlocução com os brasileiros. Na verdade, Eliane, 111 já, né? Porque Masato Maru chegou em 1908, né, com os primeiros. No dia 18 de junho, próximo passado, foram completados 111. Mas como não havia nenhuma literatura específica dessa marca dos 110 anos, eu achei conveniente que nós estivéssemos avançando com esse projeto e deixasse um legado que esclarece realmente qual foi a função do japonês ao longo desses 110 anos, tudo que ele agregou na nossa cultura e que nós também agregamos a ele. Hoje a gente percebe que nós estamos bastante japoneses na questão da culinária, mas que eles também estão muito brasileiros em muitas coisas. Então, essa troca de experiência foi fantástica, e a colônia reclamava que não havia um livro que se tratava, assim, exatamente dessa linha do tempo, mas focando as expressões culturais, as expressões artísticas, que pudessem fazer essa ligação e essa comunicação mais ampla e mais compreensível da população de A a Z. Então, a proposta do livro... A proposta é bárbara, até porque nós devemos à colônia japonesa muito, né? No nosso desenvolvimento, principalmente na nossa agricultura também. Olha, Eliane, você passa no livro pelo período onde os japoneses, que foi no período de Getúlio Vargas, não podiam estar a menos de 100 quilômetros da costa e foram todos empurrados para dentro de São Paulo? Sim, inclusive... Seria legal você contar isso para as pessoas entenderem. Inclusive, nesse momento, foi um momento muito interessante, porque a gente trabalha exatamente a exclusão deles. Eles vieram para cá em condições absolutamente insanas, com moradia e alimentação absolutamente contrárias ao que eles tinham no Japão, e enfrentaram ainda a hostilidade dos governos constituídos, das pessoas que interlocutavam com eles no dia a dia. Isso gerou uma série de problemas até dentro da colônia. Nós tivemos grupos entre os japoneses que se mataram entre si. Nós temos cerca de 175 homicídios. Um grupo que era pró-Japão, o outro que era pró-Brasil, e eles se matavam. Isso é uma coisa que eu conheci um remanescente, inclusive, desse tempo, e ele disse, não tinha jeito, eles queriam ficar no Brasil e nós queríamos ir embora de novo para o Japão. E entre eles aconteceram vários crimes, foram presos lá na Ilha Grande, e na Ilha Grande aconteceu uma coisa muito interessante. Quando eles estiveram presos, num lugar assim longe, distante do continente, onde a ilha era uma fazenda, eles, muito, muito assim, criativos, começaram a pedir para os parentes que iam visitá-los que levassem sementes, porque eles viam, assim, dependiam totalmente do continente, do peixe, que era farto, mas que ainda não tinha as verduras que eles sempre gostaram, e começaram a fazer um plantio na ilha. Andreas, inclusive, essa fase deles, eles contando os relatos que eu ouvi de algumas pessoas, eles falaram que eles iam lá e começaram a trazer alimento. Então, os visitantes pegavam alimentos que eles produziam como prisioneiros lá, presidiários, inclusive, desse sistema, como também sustentavam a demanda do presídio. Então, eles tiveram momentos difíceis, muito difíceis. O Brasil ainda é o maior país com a maior comunidade japonesa fora do Japão? Sim, o Brasil é, especialmente São Paulo. Hoje a gente tem uma colônia muito forte no Paraná, que chega a criar até uma rivalidade com São Paulo, mas São Paulo ainda é o carro-chefe do volume de imigrantes no Brasil, e com certeza absoluta, onde realmente se espalhou, porque pelo interior, especialmente pela região oeste do estado de São Paulo, onde eles se firmaram e lá começaram a desenvolver uma agricultura muito forte e hoje são responsáveis pelo agronegócio de uma maneira bastante expressiva. De que maneira o seu livro ajuda as novas gerações na busca de informações sobre os seus antepassados? Porque o tempo passa muito rápido, está muito distante, 102 anos já da imigração, né? Então, eu tenho um depoimento que eu creio que seja, assim, referência. O tradutor, o senhor Toshiro, ele foi o presidente da Holding Hitachi. E ele foi o tradutor e ele me disse, eu aprendi com você o que eu não sabia como japonês.
Então, Tá dito. só isso Tá dito, né? já está como referência. Quando ele me disse isso, eu falei, o livro já valeu a pena. Então, ele é uma pessoa nativa, uma pessoa que migrou e que tem contato com o Japão, está inclusive no Japão nesse momento. Ele disse, eu aprendi o que eu não sabia. Então, eu creio que as novas gerações, não só os brasileiros como os japoneses, vão ter muito que aprender com essa pesquisa. Ô, Helene, aquela casa de chá lá de Mogi já foi recuperada? Então, ainda não totalmente. Não. Eles fazem ainda algumas cerimônias assim, meio Eu acanhadas. tentei, viu, como secretário recuperar, mas Eu me difícil, lembro viu? disso, eu me lembro a nível. Difícil conseguir recurso É. e tal. E é bonita a É casa. linda, e nós temos 370 empresas Nikkeis no Brasil. Então, o que está faltando, e o Andréas pode até confirmar isso, o Zé Aníbal também, falta que as empresas tenham consciência da importância de se recuperar os equipamentos de cultura, sejam eles para a nossa cultura ou para as etnias que aqui estão, e principalmente que haja um consorciado, que seja feito essa aliança, essa colaboração de todos os empresários com os produtores que têm essa visão, como ele acabou de falar, nós sempre temos o olhar para recuperar esses equipamentos e favorecer a interlocução e o processo de cultura. Mas é uma coisa que, isso para nós, brasileiros, também tem muito interesse e deveríamos ir atrás, né, e tentar recuperar isso que o Zé Aníbal falou, e tem tantos outros, porque essa imigração é a nossa história, a história do Estado de São Paulo é com a imigração. Quando se falar, tem poucos que eram brasileiros que estavam aqui em São Paulo. Meu bisavô, quando inaugurou o Moinho Matarazzo aqui na cidade de São Paulo, que foi já em 1900, foi a primeira fábrica de grande porte da América Latina. E tem uma carta dele que ele diz, aqui em São Paulo, vou inaugurar essa fábrica, tem 120 mil habitantes, 70% deles imigrantes. Sim. Quer dizer, Sim. O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, ele foi feito por imigrantes. Por isso tem essas festas todas, como a que fomos ontem, Exatamente. o Brooklyn Brooklyn Fest dos É. alemães, do leste europeu na Vila Zelina, tem as festas italianas todas, japonesas, muitas. Muito, Tem umas muito, nordestinas, né? muito. Cabra Tem, Fest, né, também. Tem Cabra também, Fest, porque tem as tem, nordestinas tem. lá no CTN. né? Borracha Fest. Enfim, essas coisas assim. é a história de São Paulo. É a A imigração base de é a São nossa Paulo. história. É a Vou base de São fazer Paulo. um comentáriozinho rápido aqui. A imigração japonesa começou já no século XX, 1908, não é isso? 1908. Agora essa turma do André, aí, os italianos, os franceses, os espanhóis, eu sou neto do espanhol, eles vieram entre 1870 e 1900 e multiplicaram por 10 a população de São Paulo. Quer dizer, o japonês só começou a ser falado em São Paulo a partir de 1908, mas italiano era a língua corrente da cidade, sim, espanhol, francês, polonês, etc. A turma lá de cima, do norte, ali, da Irlanda, que passou por crise seríssima, mas por afinidade foi para os Estados Unidos. A turma de baixo, que é o povo mais caliente, né? Essa veio para cá. Pro Brasil, Os né? japoneses vieram colocar um tempero diferente, né? E na década de 60, os nossos irmãos nordestinos que vieram Sim, para ajudar vieram a construir São A Paulo. construção Aí civil que naquele fez a momento cidade. muito Fizeram a aquecido. cidade, Fizeram então. cidades. Se a gente olhar a arquitetura, muitos deles falam, olha, eu sou responsável por esse prédio. Porque eles foram realmente a mão de obra especializada na construção civil. Né? Você está no programa Gente que Fala, na Rádio Trianon AM de São Paulo e Universal de Santos. Nós vamos para um intervalo. Na sequência, vamos falar sobre Alberto Fernandes, eleito presidente da Argentina. 12h38, até já. Na cidade de São Paulo, toda criança importa. São Paulo alcançou o número de 330 mil crianças matriculadas nas creches municipais. E agora é possível inserir um segundo endereço no cadastro de vagas. Além disso, todas as crianças entre 4 e 6 anos têm atendimento garantido na educação infantil. É só fazer a matrícula. Prefeitura de São Paulo. De volta com o programa Gente que Fala, na Rádio Trianon AM de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos, 12h39 agora.
Vamos falar sobre a Argentina, que elegeu ontem Alberto Fernandes, o seu novo presidente. Ele terá como vice a ex-presidente Cristina Kirchner, que comandou o país entre 2007 e 2015. Nas primeiras palavras após a vitória, Alberto Fernandes aproveitou para pedir ao atual governo para que, quando passar a oposição, abre aspas, seja conscientes do que deixou e ajude a reconstruir o país das cinzas, fecha aspas. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro lamentou o resultado das eleições argentinas e disse que não irá cumprimentar o presidente eleito. José Aníbal, você consegue avaliar o que foi que deu errado na agenda do Macri lá na Argentina, a ponto de trazer de volta o mesmo grupo peronismo, kirchnerismo, que esteve por lá até 2015? Olha, em primeiro lugar, eu queria sugerir a Sua Excelência, o presidente da República do Brasil, que ele não haja como a gente agia na escola, né? Tinha uma disputa, brigava, ficava de mal, né? Se trata de dois países fundamentais da América do Sul, dois países expressivos mundialmente. Né? O terceiro maior parceiro comercial do Brasil, que é a Argentina. O parceiro comercial do Brasil. A Argentina, 100 anos atrás, era um dos países mais desenvolvidos do mundo. Tinha a melhor rede ferroviária do mundo para exportação de grãos e exportação principalmente de carne. A tragédia da Argentina é que de uns 50 anos para cá, eles não conseguiram criar nenhuma convergência e fica essa disputa permanente, peronismo, neoliberalismo, peronismo, neoperonismo, e não anda, o país não desata, não se solta. A Argentina, ela está jogando, ela está destruindo os ativos que ela construiu ao longo de décadas, e o país está se fragilizando. É impressionante. Eu tenho muita preocupação. Vai patinando, né? Ele deu uma declaração muito esperto, Fernando, seja que o Macri que está saindo seja consciente do que está deixando. Vamos dizer, olha, eu vou jogar para cima de ti tudo. Eu sou contra isso. O Mário Covas pegou esse estado de São Paulo na lama. Ele proibiu o pessoal do governo de ficar reclamando do que encontrou. Nós sabíamos que estava assim e disputamos, ganhamos a eleição, agora vamos resolver. Né? Então, eu já não gostei desse negócio. Ele tinha que estar mais assertivo. Querer colaborar. Outra visão, outro cenário. Aquilo que a gente via de pujante, a gente não enxerga mais isso em Buenos Aires. Então, é uma pena. Eu gosto muito de ir até lá, gosto das pessoas de lá, mas realmente o país mudou muito e a gente precisa esperar esses 6 meses. Essas ondas de avanço da direita eventual, depois o avanço da esquerda eventual, quer dizer, aqui a gente tem um crescimento nos últimos momentos da direita. É o Trump dos Estados Unidos, aqui o Bolsonaro, tem Piñera no Chile, enfim. Agora, essa volta da esquerda, digamos, na Argentina, isso pode iniciar um novo ciclo de volta de esquerda? É um caso específico da Argentina? Acho que é um caso bastante específico da Argentina, porque a gente tem visto esse modelo, você vai acabar tendo ajuste, que vai ser interessante. O modelo da Argentina experimentou o modelo de uma direita mais extremada, não funcionou também. Vai voltar para uma esquerda, essa kirchnerista, já não deu certo e não tem por que a gente imaginar que vá dar também. Então vai buscar um modelo novo. A Venezuela está servindo de exemplo do que não se deve fazer em termos de país. Então, acho muito difícil que volte para a esquerda. Eu acho que os dois extremos começam a ficar queimados e a tendência é o mundo voltar para o bom senso. Né? Mas eu acho que para um tem certo que equilíbrio. Incorporar novos temas. Tem novas questões aí que, se não incorporar, não vai dar certo. Isso implica em fazer mudanças fortes. A desigualdade, as pessoas não toleram mais isso. É a situação do Chile. O salário mínimo no Chile é praticamente o dobro no Brasil. O dobro do salário mínimo daqui. No entanto, a desigualdade no Chile é ferozmente maior que no Brasil. Claro que a quantidade... Os pobres no Chile, proporção da população, são menos que no Brasil. Mas, assim mesmo, as pessoas estão enfadadas de ver uma sociedade tão desigual, onde 5%, parece, dos chilenos, da população chilena, controla mais da metade da economia, tem mais da metade da renda do país. Bom, eu vejo um modelo que a gente pode um dia desses conversar sobre isso aqui, Mauro, que é a geringonça portuguesa. O português conseguiu fazer, o Partido Socialista está dirigindo o país, agora ganhou de novo a eleição,
com partido de esquerda, com partido de centro, ele conseguiu criar uma Aqueles penduricários convergência ali. a favor de Portugal. Resultado, desemprego 17 caiu para 6%. Os salários voltaram a adquirir valor, né? Adicionar valor ao salário. Portugal está vivendo um período ótimo. Sim. Eu fico aqui na maior torcida para que Portugal finalmente seja um exemplo para o mundo, políticas que eles estejam fazendo e que possam ir de encontro ao que as pessoas querem no mundo inteiro, querem mais oportunidades, querem mais qualificação, querem mais condição para poder disputar esse terrível mercado de trabalho com a automação, a robótica, a quarta revolução. E Portugal recuperou a autoestima também, né? Muito. A gente percebe isso até na maneira que eles se interlocutam com o mundo. Isso é bacana. E tem a questão que a gente tem que observar agora desse momento do acordo do Mercosul com a União Europeia, que nenhum conflito por aqui pode abalar isso. Bom, mas é que, de certa forma, ele já está abalado pela Europa, né? Tem países discordando, e aqui também não está todo mundo 100% mas de também acordo. Mas eu acho que é questão de ajustar. Os europeus, acho que avança, desde que o presidente do Brasil seja o sujeito mais disposto a conviver com esse é o ponto, com a diversidade. Não tem consenso, mas tem assim grande probabilidade de chegar até ele. Bom, vamos lá para o próximo tópico. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a lei que proíbe mototáxis em São Paulo, sancionada em agosto de 2018 pelo prefeito Bruno Covas, é inconstitucional e liberou a realização do serviço na cidade. A lei apontava que o mototáxi não tem condições adequadas de segurança e pode contribuir para o aumento do número de acidentes de trânsito, já agravado recentemente pela proliferação dos aplicativos de entrega de alimentos por motocicletas. Secretário Edson Caran, como é que vai caminhar esse assunto agora do mototáxi? Bom, eu só posso dizer que a Justiça está indo totalmente num caminho contrário àquilo que é a determinação do prefeito Bruno Covas, que é trabalhar na questão de segurança do viário. O prefeito lançou o plano de Visão Zero, exatamente no intuito de reduzir o número de mortes no trânsito da cidade. Quantas pessoas morrem por dia, Caran, hoje na cidade de São Paulo? São de moto? Mais de uma. 1,5, né? Mais de uma. 1,5, na cidade de São Paulo. Agora, isso vai aumentar então, muito. claro, vai por mototáxi, para quê? Vai aumentar e muito. Para matar, a cada vez que tiver um acidente, em vez de matar um, matam dois agora. Pensa o seguinte... São 45 pessoas por mês, né? A gente estava trabalhando no sentido de reduzir de 6,9 mortes a cada 100 mil habitantes para 6. Essa é a meta que São Paulo tem até 2020. E nós estamos conseguindo esse efeito. Acho que nós tivemos 5% de redução no número de mortes nesse ano de 2019. O que acontece é o seguinte, você liberando o mototáxi, capacete é obrigatório uso. Como é que você vai fazer com o capacete? É um capacete para qualquer um que vai usar? Qual é o tamanho desse capacete? Porque se o teu capacete for maior, o teu risco... É melhor, eu que sou motociclista, é melhor andar sem do que com capacete, se for de tamanho errado. Exatamente. Então, tem uma série de questões que envolvem esse processo, que aí sim, na hora que a Prefeitura de São Paulo vier com a regulamentação, e nós já estamos trabalhando nisso, inclusive ouvindo vários sindicatos, fabricantes, de que forma agir para tentar coibir efetivamente o uso do mototáxi na cidade de São Paulo, que é uma coisa totalmente sem propósito. Quem julgou não analisou a cidade de São Paulo como deve ser analisado. A sensação que tem é que tem gente que quer que a cidade ande para trás, que as coisas piorem em vez de melhorar. Zé Aníbal, você que é mais do ramo do que eu, porque já foi parlamentar, deputado, é senador, o judiciário não deveria se intrometer numa decisão que é uma decisão administrativa, de gestão da cidade, de administração da cidade. Pode fazer isso? Já que eu não posso perguntar, pode, Arnaldo? Pode, Zé Aníbal? Eu acho que não devia. Não devia. O Brasil está com uma dificuldade crescente no judiciário de circunscrevê-lo aquilo que é o fundamental. Então o judiciário está extrapolando para todo lado aqui, né? Também qualquer coisa, recorre ao judiciário,
Mas, pelo amor de Deus, o Tribunal de Justiça de São Paulo, será que ele tem uma boa avaliação dos resultados que podem advir da introdução do mototáxi em São Paulo? Será que eles andam na rua, veem como é que é esse trânsito? Já com as motos simples, se tem dificuldade. Sem isso já morre 1,5 por dia. 1,5 por dia. A cada 2 dias morrem 3. Olha do que nós estamos falando, é um número assustador. Essa questão deixa por conta do executivo, a não ser que o executivo tivesse tomado uma atitude de restrição de liberdade. Então, nesse caso, não estava criando restrição nenhuma. É uma questão de segurança. Um entendimento fundado em questões de segurança, de mobilidade, de melhora dos índices de não acidente, etc, etc. A tribunal, não vejo razão e, portanto, libera. Vê bem, essa questão da justiça, ela realmente é complicada, porque um dos fatores que mais aumentou e mais contribuiu para a morte de motociclistas na cidade foram essas questões dos aplicativos. Porque os aplicativos, eles, de uma certa forma, eles cobram produção no menor tempo possível. Eu sei. E isso faz com que o motociclista ele desrespeite as leis de trânsito, acelere, ande na contramão. Eu vou dar um exemplo. Eu conheci um rapaz que ele ficava parado no quilômetro 20 da Raposa. Ele tinha um lugar lá para morar e tal, tal. E ele trabalhava esses aplicativos de entrega, disso, daquilo outro. E às vezes era chamado de urgência. Falei, aí, o tempo é muito curto. Disse, às vezes eu tenho que sair daqui e chegar na Zona Norte em 30 minutos. Então. E aí o que você faz? Eu faço tudo. É isso aí. Tudo que não deveria. Então, aí a justiça, aí você entra com uma regulamentação e a justiça diz que aquilo que você fez, aquilo que você regulamentou não pode. Então, mas esse é outro absurdo. Como é que você consegue? Porque, que eu falo, são decisões administrativas. É como se você, de repente, falar que não pode proibir as pessoas de atravessarem fora da faixa de trânsito. Quer dizer, você está querendo piorar indicadores da cidade. É mais ou menos como impedir que se reduzisse a velocidade na Marginal Pinheiros, por exemplo. Não é uma decisão que fique no âmbito da justiça. Aqui as caixinhas estão meio trocadas, né? O judiciário quer legislar, o legislativo quer julgar, né? E os dois querem administrar. A partir do momento que você descontenta alguém, esse alguém recorre à justiça e a justiça se vê no direito de interferir administrativamente. Agora, secretário, a prefeitura tinha obtido uma vitória, aliás, obteve essa vitória em relação aos aplicativos, o impedimento, não pagar pela produtividade, para diminuir essa... Isso foi uma luta do prefeito Bruno Covas, junto aos aplicativos. Não foram todos que aderiram. A Uber Eats e a Rappi não aderiram, eles preferiram continuar de uma certa forma, obrigando que os seus motoqueiros andem desrespeitando as leis de trânsito e correndo risco de vida. As outras, sim, aderiram e estão fazendo um trabalho contrário no sentido de preservar vidas, inclusive criando cursos, direção defensiva e etc. Mas isso é um trabalho pessoal que o prefeito fez junto com as empresas. Não, nada com relação à regulamentação e nada no tocante à justiça, ou seja, vamos conversar, senta na mesa, vamos dialogar e vamos ver o que nós conseguimos tirar de bom. E você sabe o que é o pior, Mauro, que eu vejo nisso? Então você vê, 2 empresas não aceitam entrar nisso. Fica lá com os motoboys delas, andam de motocicleta, de bicicleta, de patinete, seja o que for. Patinete também. Então, fazendo as maluquices que farão para chegar. Amanhã, um cara desse é atropelado, porque está passando no farol fechado, o motorista que atropelou, mesmo que ele esteja certo, vai ter um processo, anos de apurrinhação. Então, eu acho que a gente deve sempre as pessoas têm que ter mais responsabilidade, mas ela tem que arcar também com os problemas. Então, você quer passar a responsabilidade para as pessoas, você tem que mudar a lei. Então, se o cara quer passar o farol fechado, e andar sem capacete e morrer, o problema aí é dele, não vai ser do cara que atropelou, né? Exatamente. Porque hoje não, hoje, quer dizer, a Uber descumpre, a Rappi, né? Quer descumprir, qualquer acidente que dê é um problema para os outros, não é para ela a empresa. Sem contar o que socialmente isso vai gerar no futuro, porque eles não são empregados contratados. Sim. Nenhum deles recolhe o INSS. Então eu quero ver lá na frente, quando eles não tiverem mais condição de executar esse trabalho,
a quem que eles vão recorrer? Agora, voltando no assunto mototáxi, para finalizar, secretário, enfim, a Justiça liberou a realização do serviço na cidade, agora que procedimento cabe à Prefeitura para manter a orientação do prefeito? A Prefeitura de São Paulo vai cuidar da regulamentação de forma severa e exemplar para que essas motos não rodem na cidade de São Paulo. Gente, o programa chegando ao final. Secretário, o senhor está com a palavra, sua mensagem final. Bom, eu quero primeiro agradecer a você por ter dado a oportunidade de eu sentar à mesa com pessoas inteligentes e as quais eu sempre procurei me espelhar e com certeza trabalharam para um Brasil bem melhor e conseguiram fazer. Então, agradeço a você por tudo, agradeço aos ouvintes pela paciência e pela atenção. Obrigado pela presença, secretário, pela gentileza com gente que fala. André Matarazzo, sua palavra. Bom, muito obrigado, Mauro. Prazer estar aqui numa mesa tão interessante. Parabéns, Helena, pelo livro que retrata a história japonesa. O Caran, o que a gente puder ajudar nessa batalha para evitar que as pessoas morram andando de mototáxi, a gente obviamente vai falar. Conto com a tua ajuda. E estar aqui com o Zé Aníbal é sempre enriquecedor, né? A gente sempre aprende. Eliane. Bom, na verdade, eu estou super feliz, porque reencontrar duas pessoas que escreveram muito dos meus tempos de vida pública, o Andrés e o Zé Aníbal, nós estivemos muito próximos o tempo inteiro na melhoria da cidade, na melhoria das políticas públicas, especialmente de cultura do Estado de São Paulo, e isso é uma honra. Ter o Caran aqui, que eu aprecio imensamente tudo que vejo em São Paulo, porque como carioca, eu sou uma paulistana de coração, amo de paixão essa cidade e falo que essa cidade é um presente na minha vida. Agradecer a você, Mauro, por esse convite tão simpático, tão querido. O livro é um presente, faço questão de depois de fazer uma dedicatória. E não sabia que ia encontrar meus amigos aqui, mas deixarei um livro aqui. Boa surpresa. Muito boa surpresa, deixarei livros aqui para que você possa presentear todos os seus convidados. E será uma honra muito grande voltar a esse programa. Obrigado pela gentileza, Eliane, com o programa Gente que Fala. José Aníbal, palavra final. Vou começar por uma lembrança. Não teve pergunta do ouvinte hoje. É verdade. Pular esse ponto da pauta. Ou os ouvintes estavam muito quietinho, prestando atenção. Os ouvintes queriam ouvi-los, com certeza. Ou mandar um pau em cima de nós e não seria bom. Não, certamente não. Os ouvintes queriam ouvi-los. Uma ótima conversa, um ótimo debate. O cara, o setor público, ele precisa ter muita dedicação à comunicação. Eu mesmo procuro ler as coisas, não sabia de várias coisas que você disse aqui. Precisam ser ditas. Essa ideia de que houve uma redução de 25% em subsídios deste ano para o ano que vem, no montante de 3 bi, tira 750 milhões, eu fico pensando o que se pode fazer com os 750 milhões na área de educação, de saúde, do saneamento, enfim, áreas afins, de áreas que interessam profundamente a população. Agora, isso tem que ser explicado. Você já falou de 400 milhões, o negócio das 4 pernas, deve ter reduzido alguns outros. Enfim, se a população, como é que a população reage a isso? É fundamental comunicação. As pessoas precisam saber que está havendo uma gestão, que ela tem propósito, tem foco, que os resultados vão beneficiar, vai permitir realocar recursos em áreas mais relevantes para o dia a dia das pessoas, etc. É isso, mas eu achei ótimo. Vamos trabalhar nesse sentido. Gente, muito obrigado. Olha, o tempo está super estourado, mas eu vou pedir uma gentileza aqui para a Zenilda e para o Fausto Camunha. Secretário Edson Caran, eu já fiz essa pergunta para você numa outra ocasião. Secretaria de Mobilidade e Transportes de São Paulo. Era Secretaria de Transportes de São Paulo. Esse termo mobilidade coloca a cidade de São Paulo antenada com as grandes cidades do mundo. É que acharam que estava muito fácil ser só transportes, aí incluíram a mobilidade. Então, hoje bastou você sair, abrir a porta da tua casa para ir para trabalhar, que você já está linkado à minha secretaria. Efetivamente, a ideia é evoluir, e evoluir sempre num caminho saudável, sempre pensando no lado mais fraco e sempre pensando na segurança. Então, esse é o caminho que a Secretaria de Mobilidade e Transportes está tentando seguir.
Muito obrigado a todos pela presença no programa Gente que Fala. Edson Caran, secretário municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo, empresário, industrial, Andréa Matarazzo, a escritora Eliane Machado e o economista, sempre deputado, senador José Aníbal, do PSDB. Na mesa de som, o Fabiano Souza. Na chefia técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha e do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.